Bem, o assunto da nossa aula de terça-feira é uma discussão que houve, que houve sobretudo a partir da década de 80 e que dominou assim quase as discussões em filosofia das ciências na década de 80, 90 e continua aberto até hoje, embora tenha apaziguado um pouco. E é a discussão entre o chamado realismo e antirrealismo em filosofia das ciências. Se trata de uma discussão sobre como a gente deve interpretar as teorias científicas, como a gente deve ler o que os cientistas escrevem, né? E se criou uma divisão assim na comunidade filosófica, né, sobre isso, uma divisão básica que se trata do seguinte: nós devemos interpretar literalmente o que os cientistas escrevem. Então, quando eles escrevem, por exemplo, que tem um buraco negro no centro de todas as galáxias, ou de que a luz é feita de fótons. Então, essas palavras, essas expressões, buraco negro, ou fóton, elas devem ser interpretadas literalmente. Nós devemos supor que elas funcionam como nomes, que nem macaco, chimpanzé, ser humano, que nomeiam espécies que estão lá, que existem efetivamente, né? Elas se referem a essas coisas. Então, alguns filósofos argumentaram que sim, que nós devemos fazer isso. Esses são os filósofos realistas. Então, quando os cientistas falam de fótons, as teorias estão se referindo a fótons. Se essas teorias são verdadeiras, esses fótons existem e têm as características lá que os cientistas dizem que elas têm. Da mesma maneira, em contraposição, outros filósofos da ciência, e aí o nome que mais se destacou nisso aí é o filósofo Bas van Fraassen, filósofo holandês, que está vivo ainda hoje, que veio ao Brasil já várias vezes. É um grande filósofo da ciência. Talvez dos que estão vivos hoje, acho que talvez seja mais destacado, mais importante, mais influente. E ele tem um livro chamado A Imagem da Ciência, que foi traduzido para o português, é um belíssimo livro. E ele argumenta que a gente não deve ler as teorias científicas literalmente quando elas estão falando das chamadas entidades não observáveis. Então ele usa uma distinção que às vezes é questionada, enfim, entre entidades observáveis, por exemplo, seres humanos, macacos, mesas, estrelas, coisas que a gente consegue ver, perceber diretamente, e entidades não observáveis. Entidades não observáveis são, por exemplo, entidades do tipo dinossauros. Ninguém jamais viu, nenhum ser humano jamais viu um dinossauro. A gente infere que existiram dinossauros. Tá? A gente tem bons indícios, mas esses indícios são indiretos. Não é que nem eu dizer para vocês, por exemplo, que aqui tem uma xícara. Né? Essa xícara a gente observa diretamente, pode ver. Agora, a xícara é feita de partículas subatômicas, os físicos dizem. Essas partículas a gente não tem como ver. Não é que a gente não tem como ver porque os nossos olhos não são suficientemente capazes de discriminar. Mesmo que a gente usasse um microscópio, a gente não veria as partículas subatômicas. O que a gente vê quando usa esses microscópios, um microscópio eletrônico, por exemplo, né, ou outros instrumentos, a gente tem uma imagem lá que aparece no display lá, a gente vai fazer experimentos que certos fenômenos aparecem para nós. Mas o que aparece para nós como resultado desses experimentos não são as partículas elas mesmas. São indícios da existência dessas partículas. E esses indícios só são indícios porque nós temos uma teoria física que prediz que aqueles fenômenos são causados por partículas. Certo? Então a gente não tem percepção direta das partículas. A gente não tem percepção alguma, né, das partículas subatômicas. A gente tem indícios
teóricos e empíricos da existência dessas coisas. A mesma coisa com os dinossauros. Não tem nenhum experimento que a gente possa fazer para ver dinossauros. A gente tem os fósseis, a gente tem a teoria da evolução. Então, dada a teoria da evolução, a gente interpreta os fósseis, que são pedras, não são nem ossos. Pedras com formato de ossos. A gente interpreta aquilo como tendo sido originalmente um osso que depois se mineralizou. Então a gente precisa de uma teoria da evolução e precisa de um pouco de teoria geológica, né, para postular a existência de dinossauros. Então vocês entendem o que os antirrealistas dizem? Eles dizem que esses objetos, esses não observáveis, eles funcionam para nós como instrumentos. Eles nos permitem explicar melhor aquilo que a gente observa. Se a gente postula a existência de fótons, por exemplo, tem muitos fenômenos relativos à luz que ficam melhor explicados, né, do que na ausência da postulação desses fenômenos, dessas entidades. Depois está claro. Então, mesma coisa com a postulação de dinossauros, buracos negros, placas tectônicas, coisas assim que a gente não observa diretamente. Então, por exemplo, o Big Bang, a gente tem indícios do Big Bang, mas a gente não tem como observar isso diretamente. Então, assim, a rigor não temos como saber se essas coisas existem. Então, o Bas van Fraassen e outros filósofos chamados antirrealistas, eles dizem que nós devemos permanecer céticos com relação a elas. Que nós não devemos afirmar nem negar a existência de fótons, dinossauros, placas tectônicas, buracos negros. Mas isso não afeta em nada, ele diz, o desenvolvimento da ciência. Porque, na verdade, o que importa para o desenvolvimento da ciência é a predição e explicação de fenômenos observáveis. Então, o que importa para uma teoria científica é o que eles chamam de... Não a verdade, quer dizer, que as teorias... Que algo, uma realidade corresponda ali ao que as teorias dizem. O que importa para as teorias científicas, para o desenvolvimento, o sucesso das teorias científicas, é a adequação empírica, quer dizer, que as predições sejam corretas. Então, se uma teoria científica faz predições corretas, essa teoria científica tende a ser bem sucedida. E o critério que nós temos para aceitar ou rejeitar uma teoria nunca eles dizem a verdade, é sempre a adequação empírica. Nós tivemos muitas teorias no passado falsas, mas que foram, naquela época, dados os indícios observacionais disponíveis, elas eram empiricamente adequadas. As predições eram mais verdadeiras, mais corretas do que incorretas, mais bem-sucedidas do que as predições de hipóteses e teorias alternativas. E isso é o que levou aquelas teorias a serem aceitas, não a verdade delas, porque elas não eram verdadeiras, eram falsas. Tá? Então esse é o argumento principal do Bas van Fraassen. Além disso, alguns outros... O Bas van Fraassen menciona isso, mas ele não usa muito. Tá? Tem outros filósofos que usam mais, em particular o Kyle Stanford. É o argumento, a chamada meta-indução pessimistica na história da ciência. Como a história da ciência é uma sucessão de teorias falsas. Então, é muito provável que as nossas teorias atuais sejam também, por indução, falsas. Então, a gente não pode afirmar que existem fótons, elétrons, enfim, buracos negros. Talvez no futuro a gente adote uma outra teoria que negue a existência dessas coisas. Embora hoje pareça que as melhores teorias que nós temos hoje dizem que essas coisas existem, ou sugerem, pelo menos. Então, os antirrealistas argumentam que nós devemos suspender o juízo com relação às partículas, às entidades não observadas. Por oposição a eles, os filósofos realistas dizem que não. E o argumento mais influente em favor do realismo, quer dizer, de uma leitura literal das teorias científicas, é o chamado argumento do milagre.
ele diz assim, vamos pensar na hipótese de que nós temos uma teoria que é muito bem sucedida na predição de fenômenos, quer dizer, ela é empiricamente adequada. No entanto, essa teoria, eles dizem, é falsa com relação a... Quer dizer, não existem elétrons, nem fótons, nada disso. Foi um dinossauro, não existiram. E aí eles assim, qual é a probabilidade disso acontecer? A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, uma teoria que consegue predizer coisas e prever novos fenômenos, inclusive, se ela, sendo falsa, é baixa. Teria que acontecer um milagre. Seria preciso de um milagre para que uma teoria pudesse ser empiricamente adequada nos níveis que nós temos hoje. Quer dizer, o nível de precisão hoje da física, da química é altíssimo. Né? A previsibilidade de fenômenos, assim, a precisão que eles fazem isso é altíssima. Então agora vamos imaginar que essa teoria conseguisse fazer isso, ter esse índice de acerto tão alto, com postulados básicos falsos. Eles argumentam que teria que ser um milagre, porque deveria haver um acordo, né, para que as coisas acontecessem exatamente como a gente acha que acontecem, mas que a gente conseguisse prever isso a partir de premissas ou postulados falsos. Esse é o argumento do milagre. O argumento do milagre foi originalmente apresentado por Hillary Putnam, num artigo famoso, e, enfim, isso aí deu origem, então, a uma discussão que permanece em aberto até hoje, na verdade, não se resolveu. Mas houve uma sequência, sobre essa sequência de discussão, argumentos a favor e contra realismo e antirrealismo, que eu gostaria de falar na aula de terça-feira. Esse é um assunto mais metafísico, né, por oposição aos assuntos assim, mais metodológicos e históricos que a gente vinha discutindo até hoje. Mas é um capítulo importante da história da ciência e é muito importante que vocês tenham conhecimento, né, disso nessa disciplina. Tá? Também queria mencionar um artigo do Ian Hacking, bem importante, também está traduzido para português, no livro Representar e Intervir. O Ian Hacking chama a atenção para o fato de que cientistas praticantes são quase todos eles realistas, ou todos eles são realistas. Nenhum cientista praticante vai num laboratório aí, de física, de química, de biologia. Vocês vão ver que quando os cientistas falam de fótons, elétrons, buracos negros, eles acreditam que aquelas coisas existem mesmo. Eles não colocam em dúvida. E por outro lado, as pessoas que tendem a colocar em dúvida, ou tendem a suspender o juízo, são aqueles mais filosóficos, né? São pessoas que não estão ligadas à prática, à experimentação científica. São teóricos da ciência ou filósofos da ciência. Então, Ian Hacking nota que há essa distinção importante, né? E que quando a pessoa está efetivamente testando uma hipótese, ele tem que tratar ela como verdadeira. Não pode simplesmente... Ele tende a fazer isso. Então, ele acha que, em parte, ele argumentou, Ian Hacking, que, em parte, essa discussão se deve a perspectivas diferentes com as quais as pessoas abordam a ciência. Se eu abordo ela de uma perspectiva mais prática, fica muito difícil suspender o juízo com relação às entidades que são nomeadas pelas teorias que a gente aceita. Por outro lado, você tem uma postura mais filosófica, mais distanciada da experimentação, aí fica mais fácil. Então, ele acha que, em parte, a razão pela qual esse debate é tão persistente, tem sido tão persistente, tem sempre argumentos a favor e contra, mas que nunca se resolve. Em parte, a razão da persistência desse debate se deve a perspectivas diferentes com as quais cientistas praticantes e filósofos da ciência abordam o objeto da discussão.